Tanto faz. James resmungou enquanto lavava a louça do jantar, esfregando os restos da comida que ela mal tocou. Essa frase se tornou o tormento da vida dele. Ele sentia uma reação visceral sempre que ela dizia isso, o que era frequente. Ela era uma garota inteligente, tinha um ótimo vocabulário. Ele a acostumou com leitura noturna desde bebê. Com certeza, ela poderia se expressar melhor. É uma adolescente, James lembrava a si mesmo. Adolescentes são famosos por revirar os olhos e responder com monossílabos. Allison saberia lidar com isso. Ser pai solteiro era difícil. Além de querer ajuda para criar a filha, o que ele realmente sentia falta era de alguém para dividir o fardo. Ele daria qualquer coisa para trocar um olhar de cumplicidade com a esposa quando a filha colocava os fones de ouvido na hora de jantar. Ou ter alguém que apertasse sua mão lembrando: ela vai superar essa fase. Quando ela subisse as escadas batendo o pé sem sequer oferecer ajuda para arrumar a mesa. Quando ela era pequena, ele chegava do trabalho e ela falava sem parar sobre tudo. Um tombo que levou, uma ideia que teve, explicando um desenho de papagaio que mais parecia um cavalo. Então, ela acrescentava umas asas. Meu Deus, que saudade disso. Agora, pra tudo, ela só fala: tanto faz. Como foi a escola? Eu não sei, tanto faz. Tá saindo com alguém? É que eu... Não, tanto faz. Ele fez o que todo pai jura que nunca vai fazer. Mas, como evitar? Ele amava a filha e, afinal, havia um tipo de manual para a mente dela, lá no quarto, pronto para revelar respostas. Então, ele abriu o diário. Ele folheou até uma página qualquer. Era sobre um show que eles tentaram ir, mas descobriram que os ingressos que James comprou eram para a noite anterior. Ele ficou arrasado consigo mesmo por desapontá-la, mas Allison tinha pegado uns cobertores no porta-malas, estendido na colina ao lado do local e pedido comida chinesa. Fizeram um piquenique enquanto ouviam a música ao vivo ao longe. O diário terminava assim: melhor show de todos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele voltou ao início e leu página após página. Momentos bons que celebraram juntos e momentos difíceis que superaram juntos. A última página trazia o nome dele no topo, como se fosse uma carta endereçada. James, se você está lendo isso, normalmente significa que você teve uma recaída de novo. Eu sei como isso é difícil. Eu precisei seguir em frente e espero que um dia você também consiga. A Hannah morreu, James. Eu sinto muito. Por favor, me liga. Allison. James pegou o celular às pressas, seguiu as instruções. O número de Allison estava desligado. Ao desligar, notou suas mãos, enrugadas e cheias de manchas de idade. As mãos de um velho. Ele ergueu o olhar e viu a filha sorrindo para ele na porta. Ele não perguntou o que estava acontecendo, como aquilo era possível, o que significava. Ele já sabia. Tanto faz. A minha família é amaldiçoada por um gênio que concede apenas um desejo. As mulheres da minha família, afinal só existem mulheres nessa linhagem, são amaldiçoadas. Ninguém sabe quando começou, mas conta-se que uma ancestral distante, talvez levada ao desespero, prendeu um gênio numa garrafa, até ele concordar em conceder a ela e a todas as mulheres de sua linhagem desejos infinitos. O desejo foi cumprido, de certa forma, mas gênios são mestres em brechas. A linhagem teria desejos infinitos eternamente. Porém, as mulheres individualmente, todas morrem após o primeiro. Desde que aprendemos a falar, somos ensinadas a nunca usar a expressão eu desejo. Minha mãe foi rígida quanto a isso. Ela espetava minha língua com agulhas e lavava minha boca com sabão. Uma vez chegou a ameaçar colar meus lábios. Foi cruel, mas aprendi a lição. Temos um tipo de livro de regras que passamos de geração em geração, com todos os desejos e normas indo cada vez mais para trás no tempo. Alguns escritos em línguas que ninguém mais fala. Esse livro não pode ser perdido. Ele sempre encontra o caminho de volta para a mulher que detém o poder do próximo desejo.
Uma ancestral desejou isso. Não precisamos nos preocupar com dinheiro. O mundo pode ir pro inferno que ficaremos bem. Não precisamos nos preocupar com saúde. Nunca ficamos doentes. Nunca. Pelo menos até usarmos o desejo. Você precisa viver o suficiente para fazer o pedido e estar com a cabeça no lugar quando fizer, sem esperar a demência ou uma gripe fatal. Certa vez, há muito tempo, alguém desejou imortalidade. Um pesadelo. A filha dela precisou usar seu desejo para matar a mãe miserável, já consumida por câncer, ressecada, órgãos falhando, a pele pendurada num esqueleto frágil. No dia seguinte, a filha morreu num acidente bizarro de afogamento, e a filha seguinte foi quem descobriu que não se pode desejar que o gênio se mate. Alguns desejos registrados no livro são inofensivos, feitos por pessoas que não viram motivo para lutar contra o inevitável, como a ancestral que pediu uma fatia perfeita de baklava e uma xícara de chá. Alguns foram altruístas, como a ancestral que desejou que sua melhor amiga tivesse uma vida longa e feliz, cercada de filhos e netos. E alguns vieram de ancestrais que se recusavam a partir sem resistência, como a que desejou que o gênio nunca pudesse retornar ao próprio lar. Todos os dias, eu preparo um prato de chá e doces. O livro diz para tratarmos o gênio como um convidado a cada visita. Mesmo os gênios precisam respeitar os antigos ritos de hospitalidade, o que significa que ela, a gênia prefere a forma feminina, não pode me machucar enquanto estiver aqui. Ela é educada, quase contra a vontade, e isso a incomoda. Pelo menos, ela não pode invadir minha casa ou me arrastar para fora dela à força. Restam 2 desejos. Aproveitei minha boa saúde e meus recursos ilimitados para estudar muito. Tenho vários doutorados em linguística, filosofia, folclore. Tenho também um diploma em Direito, especializado em diplomacia, de uma das melhores faculdades do mundo, e um curso de gastronomia com foco em confeitaria. Tudo isso faz parte da minha grande obra. A única herança que vale a pena deixar para minha filha, que dorme no andar de cima enquanto escrevo. Uma vida longa, sem preocupação com o desejo. Quem sabe até que ela morra de causas naturais. Tenho um bule de chá esperando. Chá de rosa mosqueta e framboesa, a pedido da gênia, com um pote de mel de uma árvore favorita dela que fica a quase 10.000 quilômetros daqui. Açúcar, do tipo antigo, em cone, que lembra ela como as coisas costumavam ter gosto. Biscoitos de pistache e cardamomo com cobertura de açafrão, feitos do zero por mim. Quando ela aparecer, vou convidá-la a entrar. Vou dizer o quanto fico feliz em recebê-la. Oferecerei chá e a elogiarei, fazendo o papel de anfitriã bajuladora. Ela responderá na mesma linha, com as palavras adequadas e um sorriso predador, exibindo dentes afiados demais. Em algum momento, ela me oferecerá um presente, algum favor para retribuir, e vou apenas murmurar: sua presença já é suficiente. Você é minha convidada. A questão é, ela anda me visitando com mais frequência agora, às vezes, várias vezes por dia. Às vezes no meio da noite, às vezes mal passa 1 hora desde que ela saiu. Eu estou exausta, mas espero que minha filha tenha uma vida só dela. E, para isso, nunca posso libertar essa coisa. Crianças mortas não saem nas manchetes. Quando vi os balanços sendo instalados, fiquei animado. Fazia anos que ninguém pisava no terreno baldio atrás da minha velha casa. Então, as crianças chegaram. Correram pela forração de lascas de madeira, riram, choraram, caíram. Uma sentou no toco de uma árvore onde minha cabeça costumava ficar. Eles acharam ossos durante a construção. Lembro que um dos operários parou, branco como um fantasma. Chamou outro, conversaram em sussurros. Então veio alguém de colete, olhou por meio minuto e disse: pode ser um animal. Ninguém questionou. Não chamaram a polícia, sem faixas de isolamento, sem relatos. Eles só continuaram cavando. Me cobriram com lascas de madeira, construíram os balanços. Porque aqui ninguém liga. É uma cidade pobre, com uma escola decadente e um orçamento pela metade. Se algo inconveniente aparece, preferem fingir que não viram.
Eu não virei notícia. Nunca. E tudo bem, eu fiquei em silêncio por muito tempo. Às vezes conto quantas crianças aparecem por dia. Às vezes tento falar. Os cachorros me ouvem. Eles latem pro canto onde a grama não cresce. Uma vez, um menino sentou sozinho e olhou direto para mim. Você também mora aqui? Eu assenti. Legal. Todo mundo por aqui é maldoso. Eu não sei como ele me viu, mas eu não reclamei. Ele voltou 2 vezes. Depois, nunca mais. Acho que ele se mudou. Espero que não tenha acabado como eu. Não lembro de muita coisa, só que eu queria proteger a mamãe, que tentei ser corajoso, mas os olhos do meu padrasto ficaram opacos, sem vida. Depois daquilo, nada o impediria. Outro dia, um homem veio sozinho, sem crianças, só ele. Ficou encarando as lascas de madeira. Sentou, acendeu um cigarro, não disse nada. Mas eu lembrei daquelas mãos. As que cavaram, as que me fizeram desaparecer. Eu fiquei tão furioso que tentei gritar. As luzes piscaram, o vento uivou, os balanços balançaram. Ele olhou bem na minha direção. E, por um segundo, eu juro, ele entendeu. E não voltou mais. Eu acho que ele ficou com medo. E espero que ele tenha acabado como eu.